Já pensou se você tivesse um aplicativo dentro do seu celular e esse aplicativo ele conseguisse resolver o seu problema com a procrastinação? É isso mesmo, nesse vídeo nós vamos conversar um pouco sobre esse aplicativo milagroso. Será que ele existe? Sejam bem-vindos, prazer, eu sou o Wallace e esse é o programa Hacks para tirar as suas metas do papel. E hoje nós vamos conversar sobre esse aplicativo milagroso que resolve o seu problema com procrastinação. Eu tenho certeza que você, como muitas pessoas, já baixou diversos aplicativos para conseguir focar e evitar a procrastinação. Aplicativos que travam todos os seus aplicativos para você estar no momento aqui e agora. O que é o momento aqui e agora? O momento ali de extrema atenção que você está executando a sua tarefa. Aplicativos para bloquear alguns outros aplicativos dentro do seu celular, como Instagram, Facebook, YouTube. E eu tenho certeza também que na maioria das vezes esses aplicativos só foi algo paliativo. O que é algo paliativo? Só tampou ali por um determinado momento, mas não conseguiu resolver. E se eu falar aqui para você nesse vídeo que existe um aplicativo com a promessa de resolver de uma vez por toda a procrastinação? Então fica até o final desse vídeo que realmente nós vamos agora se aprofundar sobre esse aplicativo e como ele pode ajudar você a resolver a procrastinação. Mas antes, nós precisamos entender primeiro o que é procrastinação. Procrastinação é algo que você precisa fazer e você deixa sempre para a última hora ou acaba não fazendo. Então procrastinação não é nada mais, nada menos do que um adiantamento de uma tarefa que precisa ser executada. E na vida, todo mundo é um procrastinador. E todos nós nascemos com essa vontade, com esse instinto selvagem de fazer coisas que nos trazem uma alegria momentânea, uma alegria ali no exato momento. Então, por que acontece a procrastinação? A procrastinação acontece por causa de dois amiguinhos nossos. São dois cérebros, o cérebro límbico e o cérebro reptiliano, e eles buscam um prazer imediato. Então esses nossos amiguinhos, eles buscam tarefas fáceis, atividades fáceis para ser feita, para gerar aquela recompensa momentânea. Sabe quando você fica horas e horas assistindo uma série sem nem ver o tempo passar? Você perde o sono? E quando você vai assistir um curso, quando você vai estudar para uma prova, 10 minutos ali você está cansado, você está sonolento, já está pegando no celular. Sabe a diferença entre assistir uma série e estudar e se aperfeiçoar? É porque o cérebro reptiliano e o sistema límbico, que são alguns amiguinhos nossos, partes do nosso cérebro que gostam de uma recompensa imediata, eles estão ativos quando você está fazendo algo que gera essa recompensa imediata, como assistir uma série, como jogar um videogame, como conversar com os amigos. E aí a atenção fica plena ali e você nem vê as horas passar. Já quando você está estudando, fazendo algo trabalhoso, algo realmente que precisa da sua atenção, precisa que você anote, precisa que você se aprofunde, o que está trabalhando em específico é o nosso cérebro neocórtex. E o neocórtex é um amigo nosso aí que ele usa muita energia. Por isso que muitas das vezes você fica cansado, você fica sonolento, você sente aquela exaustão mental. Eu gosto de dar muito esse exemplo quando você vai ler, né? Todo mundo fala, eu começo a ler, já dá sono e eu tenho vontade de dormir. É porque o neocórtex ele está sendo ativado, porque no momento da leitura você precisa prestar atenção, você precisa digerir aquilo que você está lendo. Então o neocórtex sendo ativado, nosso amiguinho, o sistema límbico e o cérebro reptiliano, ele joga bastante informação para sobrecarregar e você buscar uma satisfação imediata e momentânea. E com isso a gente começa a resolver e entender por que a procrastinação existe. A procrastinação existe para todos. Todo mundo procrastina. Só que uns procrastinam muito e outros procrastinam menos. Só que nós começamos falando aqui no início do vídeo sobre um aplicativo que realmente vai fazer que a gente vença a procrastinação. E antes de eu falar desse aplicativo, eu preciso falar para vocês os tipos de procrastinadores. E eu quero ilustrar aqui os 5 principais tipos de procrastinadores. Então, cada pessoa que procrastina, ela dá uma desculpa para ela mesma antes de dar uma desculpa para o próximo. O primeiro procrastinador, que é o que eu vejo muito na minha rede social, é o procrastinador sonhador. O que esse cara faz e por que ele tem esse nome?
O procrastinador sonhador é aquele que tem muitos alvos, muitos objetivos e muitos sonhos. Só que ele não coloca nada no papel. Esse procrastinador existe de quilos na virada de dezembro para janeiro. Nós estamos no início do ano e eu tenho certeza que nesse tempo, nesse período do início de janeiro e no final de dezembro, surgiram muito procrastinador sonhador. Começou a fazer promessas que iriam emagrecer, queriam montar uma empresa, começar a ler tantos livros por mês. Mas olha, esse procrastinador, o grande indício para você identificar se você é ele ou não, é que ele só sonha e ele não coloca nada no papel. Ele não cria o processo para ser executado. Isso também é um tipo de procrastinação. Então nós já entendemos por que a procrastinação acontece e agora nós estamos se aprofundando um pouco mais que existem tipos de procrastinador. E um deles é o sonhador. Aquela pessoa que só sonha, mas não coloca nada no papel. Então se você é essa pessoa, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar muito. Se você para você conseguir vencer essa procrastinação do sonho, você precisa colocar tudo no papel e definir o próximo passo. Existe também o procrastinador ocupado. Quem que não conhece esse cara? Eu costumo dizer para os meus coaches e para os meus amigos, aquele que fala que está extremamente ocupado, que não tem tempo para nada, esse é um procrastinador nato. O procrastinador ocupado é aquele que acha que a agenda dele está super lotada, mas ele não tem nenhuma agenda. Basicamente tudo que aparece na vida dele, ele precisa fazer, ou ele demora para executar uma tarefa, uma atividade, ele tem essa sensação de ficar extremamente ocupado. Mas na verdade é uma mentira que o cérebro dele fala para ele mesmo, para ele achar que ele está produzindo, ou ele achar que ele tem uma vida muito corrida, mas a realidade é que como ele não se organiza, ele sempre está ocupado. Se você é uma dessas pessoas, se você conhece uma pessoa como essa, faz o seguinte, se comprometa a enviar esse vídeo e ajudar, liberar outra pessoa, seu amigo, seu familiar, que eu tenho certeza aí que vai mudar muitas vidas. Temos também aquele procrastinador preocupado. Esse procrastinador, o que guia ele é sempre o medo. Então ele é uma pessoa que tem muito medo de começar alguma coisa, porque acha que sempre vai fracassar, ou vai ser sempre pior do que como já está. Então esse procrastinador preocupado, ele sempre olha coisas que nem chegou ainda, ele nem deu o primeiro passo, ele já está vendo 20 passos à frente. Mas e quando isso acontecer? E quando aquilo acontecer? É um estilo de procrastinação que faz ele sempre ficar parado. As pessoas que sempre ficam paradas e não constroem nada são procrastinadores preocupados, que até entende que isso pode dar certo, mas tem medo no meio dos obstáculos. E posso falar algo para você? Todas as vezes que você estiver construindo algo de relevância dentro da sua vida, da sua família, vai existir obstáculo. E o obstáculo, ele é um grande indício que você está construindo algo relevante. Vou dar um exemplo aqui, eu estou gravando um vídeo para vocês, tive vários obstáculos, só que eu estou aqui porque os obstáculos não me param. Na verdade, os obstáculos precisam me impulsionar. Só existe obstáculo em coisas difíceis. Se você sentar hoje a bunda no sofá e você ligar a sua TV e entrar na Netflix, caso você pagou a Netflix, né, porque aí não é um obstáculo, é um desatento seu, você vai conseguir assistir tranquilamente, porque é algo fácil. É só você sentar a bunda ali no sofá e conseguir assistir. Mas tudo que é relevante, algo que você precisa construir, sempre vai ter obstáculo. E o procrastinador preocupado, ele é a pessoa que procrastina porque tem medo dos obstáculos, tem medo das dificuldades. Temos também um procrastinador muito conhecido, que talvez você que é o procrastinador perfeccionista. O procrastinador perfeccionista, ele não faz nada quando estiver perfeito. Mário Sérgio Cortella tem uma frase muito famosa que fala: faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto você não tem condições melhores. Essa frase já iria resolver esse procrastinador perfeccionista. Muitas das vezes essa pessoa ela fica travada porque ela não tem a melhor câmera, ela não tem o melhor estúdio, ela não tem as melhores ferramentas. E de verdade, na maioria das vezes, você nunca vai ter essas melhores ferramentas. Então você precisa dar o primeiro passo e no processo você sempre vai evoluindo. Isso é muito importante. Porque o procrastinador perfeccionista, ele dá desculpas para ele, porque ele não tem isso, ele não tem aquilo e por isso que ele não faz. Porque se for para fazer mais ou menos, não faz.
Mas aqui nessa frase do Mário Sérgio Cortella já liberta o procrastinador perfeccionista. Faça o seu melhor na sua condição, não a condição de terceiro, não a condição de quarto, na sua condição. E o último é aquele procrastinador relaxado, não tá nem azul com o dia de amanhã e não se preocupa com nada. Na verdade, toca a vida do jeito que está e só muda, só modifica quando o calo está apertando. Olha, só que a gente já entendeu porque a procrastinação existe na vida de todo mundo e que cada um tem uma tendência em ter um estilo de procrastinação específica. Alguns são perfeccionistas, por isso que não faz nada. Outros acham que está muito ocupado e por isso que não se move. Outros já são muito sonhadores, mas não colocam nada no papel e não sai nada, não evolui nada. E já tem aqueles que são muito preocupados com o dia de amanhã, sem viver o dia de hoje. E também não conseguem dar o próximo passo. E tem aqueles também que procrastinam por ser relaxado demais e tem uma perspectiva, uma visão de vida aí bem tranquila das coisas. Então nós entendemos que cada um tem uma tendência a ser um desses perfis de procrastinador. E eu quero que você coloque aqui nos comentários qual se encaixa mais hoje na sua realidade atual. Será que você é o procrastinador sonhador? Será que você é o procrastinador preocupado? Será que você é o procrastinador perfeccionista? Isso é muito importante você identificar para você quebrar essa crença limitante que foi gerada dentro de você. E se você já baixou algum desses aplicativos que ajuda a produtividade, que tem uma promessa de resolver a procrastinação, você está entendendo que a procrastinação ela é bem mais profunda do que você imagina. Tem uma história de um general de guerra que ele recebe uma carta e nessa carta era algo muito importante, que estava informando que uma tropa estava próximo do castelo e iria atacar e ia dizimar todos. E esse carteiro ele entrega para o general, e o general ele está jogando um jogo de xadrez. Ele fala, daqui a pouco eu leio. E esse carteiro fala, mas general, é muito importante. E aí o general jogou durante 7, 8, 10 minutos, e quando ele começou a escutar o barulho da cavalaria, ele ficou assustado e preocupado. E ele olhou para a carta, abriu a carta, e na carta estava escrito que uma grande tropa se aproximava. Existem coisas na nossa vida que nós não podemos deixar para depois. Porque se nós deixamos para depois, o nosso sonho, a nossa esperança, a nossa vitalidade, ela é destruída e ela é dizimada. O que você mais vê em pessoas que estão no fim da vida, de 70, 80 anos, são pessoas falando, olha, se eu tivesse a sua idade, eu iria fazer tudo diferente. Se eu tivesse a sua idade, eu iria começar isso. Eu não iria ter medo sobre isso. Sabe? Essas pessoas são pessoas que procrastinaram, deixaram sonhos, deixaram os objetivos de lado e não conseguiram resolver. E infelizmente não tinha nenhum aplicativo que fosse capaz de matar uma vez por todas a procrastinação. E sabe por que disso? Porque se você colocar toda a sua expectativa dentro de um aplicativo e se você não saber como utilizá-lo, de nada adianta. Só que eu já falei para vocês por que a procrastinação existe, tipos de procrastinadores. Agora nós estamos indo pelo o que realmente você entrou nesse vídeo. Existe um aplicativo que resolva 100% a procrastinação. Existem alguns aplicativos que diminuam a sua procrastinação, mas que resolva 100% não. E esses aplicativos que diminuem, eles só conseguem ser utilizados se você entender como vence a procrastinação. A grande desvantagem de pessoas que colocam todas as expectativas em aplicativos, e eu tenho certeza que você está assistindo isso, que talvez bem provável você já testou algum aplicativo, é que as pessoas acreditam que o aplicativo vai resolver a vida dela com a procrastinação. E a realidade, meu amigo, que não. Se você não sabe utilizar o aplicativo, vai ser algo somente paliativo, algo que vai durar em torno aí de um mês, de 90 dias, mas depois você vai ver que você vai estar procrastinando como nunca. Porque para você vencer a procrastinação, você precisa identificar por que ela existe, como ela existe e como ela age no meio de nós. E a grande desvantagem que eu vejo dessas pessoas que colocam toda a expectativa no aplicativo é que ela vai tentar vencer a procrastinação, mas mais uma vez ela vai ficar frustrada, porque ela não sabe como se utiliza esses aplicativos para vencer a procrastinação. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um aplicativo que é o Startse, depois eu coloco aqui no link, e ele trava alguns aplicativos que eu utilizo.
Então alguns aplicativos como Instagram, Facebook e etc. Então ele me ajuda, ele é simplesmente um hack que me ajuda. Quando eu entro nele automático, já aparece uma frase, e nessa frase é uma frase de impacto, fala, ó, não é para você mexer agora, você está fazendo uma atividade muito importante, não procrastina, o tempo é muito importante. Esses aplicativos são somente hacks, porque eu utilizo e eu passo para meus coaches utilizar, e esses hacks, para eles fazerem efeito na sua vida, você precisa saber a forma e a hora e como utilizar. Tá, legal, eu entendi. Wallace, quais são as vantagens de eu utilizar um aplicativo para ajudar a vencer a procrastinação? As vantagens é que esses aplicativos, eles entram na nossa vida, na nossa rotina, como impulsionadores para que a gente consiga se manter atento e focado. Então sim, eu recomendo que você utilize como Startse, tem alguns outros que eu vou colocar aqui embaixo, para você utilizar como alguns hacks para você sempre estar focado durante um tempo e durante uma tarefa. Mas pode tirar seu cavalinho da chuva que nenhum aplicativo vai fazer milagre, nenhum aplicativo vai fazer que você consiga realizar o seu sonho, realizar o seu objetivo e realizar o seu alvo. Isso você pode ter certeza que não existe esse aplicativo ainda no mundo. Por quê? Para você realizar o seu sonho, para você conseguir realizar aquilo que você tanto almeja, não é somente a procrastinação que você vai ter que enfrentar. Você vai ter que enfrentar também uma vida organizada, você vai ter que saber escrever os seus próximos passos, desenhar o caminho que você está indo e aonde você quer chegar. Então imagina que o aplicativo ele é simplesmente um atalho. Presta atenção, atalho não é cortar caminho. Se cortar caminho fosse bom, iria se chamar caminho curto, não cortar caminho. Então, ó, o aplicativo ele é simplesmente para você conseguir chegar no objetivo que você quer com uma parte mais ferramental. Imagina um drogado. E hoje nós temos muitos drogados aí, de acordo com as redes sociais. O drogado ele tem uma dependência muito grande. Um dos pontos para ele conseguir vencer a droga é ficar longe da distribuição, por isso que ele vai em clínica e etc, ter esse acompanhamento. A procrastinação também é uma grande droga nos dias atuais. E aí uma das grandes formas de você conseguir vencer a procrastinação é você conseguir entender o que mais te dá prazer e o que você mais procrastina nas horas que você precisava produzir. Identificando isso, o aplicativo ele entra como uma forma bem cirúrgica de você conseguir resolver essa droga, você conseguir fugir dessa procrastinação aí que acontece sempre quando você está fazendo uma atividade muito importante. Então, cara, aplicativos são atalhos que te ajudam, mas se você não conseguir e não saber organizar o seu tempo, de nada adianta. O que eu mais vejo aí são pessoas perdidas no tempo, e sempre dando desculpa para elas mesmas. Nossa, mas eu preciso melhorar aquilo, mas eu preciso melhorar aquilo outro, mas não sabe para onde está indo. Eu vejo pessoas indo por um caminho que acham que estão sendo produtivas, mas a realidade é que está sem performance nenhuma. Então não adianta também você fazer e fazer tudo errado. Imagina agora numa situação dentro de uma pessoa que trabalha numa fábrica, numa produção de peças. E aí essa pessoa ela precisa produzir em 30 minutos 30 peças. E aí durante esses 30 minutos aí essa pessoa começa a produzir e ela consegue bater o recorde. Em 15 minutos ela conseguiu produzir 30 peças, mas 50% a mais aí do que estava esperado, certo? Depois, passa ali 2 horas, essa mesma pessoa recebe uma notícia que o time de qualidade reprovou todas as 30 peças. E ela precisa agora fazer um retrabalho. Só que o tempo que ela vai levar para fazer o retrabalho precisa ser mais cuidadoso, porque ela já gastou um pouco da peça. E aí no final, ela gastou mais 40 minutos. 40 minutos com mais 15 minutos, 55 minutos que essa pessoa investiu. E aí ela conseguiu fazer essas 30 peças. E hoje eu vejo muitas pessoas fazendo isso. Produzindo, porque produtividade é algo em grandes escalas, mas sem nenhuma performance, sem nenhuma qualidade. E isso é o grande problema e isso é o grande mal. Porque pessoas que estão produzindo sem uma direção, sem saber se está sendo certo ou errado, essas pessoas têm um grande risco de bater com a cara no muro. Então não adianta somente correr atrás e tentar fazer em um tempo menor. Precisa ter performance, precisa entregar com uma boa qualidade.
E sabe onde eu vejo que as pessoas mais erram quando nós vamos falar sobre procrastinação? Cara, eu tenho certeza que você já errou isso. Se você está vendo esse vídeo, é que deu a louca em você e você está desesperado que você precisa produzir mais. Eu acredito que onde as pessoas mais erram sobre procrastinação é que elas pensam que, cara, tudo é radical. Então eu preciso parar de procrastinar hoje. E ela muda a rotina, cria uma rotina, cria tudo diferente, já monta uma dieta e etc. É muito radical. E normalmente na nossa vida, tudo aquilo que nós tornamos muito radical é difícil de ser acompanhado. Porque um dos grandes segredos para você procrastinar menos, pega essa aqui, é você criar hábitos. E esses hábitos te ajudam a enviar informações que traz felicidade ali no momento, onde você consegue controlar seu sistema límbico e seu cérebro reptiliano. Então, cara, se você é um radical, se você é uma radical, meu, esquece. Para você conseguir vencer a procrastinação é um dia atrás do outro. É como eu te dei o exemplo ali do dependente. E outra, entenda o seguinte, ninguém nunca vai conseguir vencer a procrastinação 100%. A procrastinação existe sempre na nossa vida. O que você precisa colocar na sua cabeça é que não importa se a procrastinação existe. O que importa é se eu fui produtivo no dia e com performance no dia ou não. Eu preciso construir o meu castelo no dia. Se eu não construir, eu perdi para a procrastinação. Então a procrastinação ela existe para todo mundo, ela está em todas as áreas da nossa vida e ninguém consegue vencê-la 100%. Mas da mesma forma que eu falei para vocês desses aplicativos e também de você entender como ela funciona, já ajuda bastante. E se eu tivesse que dar uma grande dica de ouro aqui para vocês, é por onde vocês devem começar, anota aí, crie hábitos. Eu adotei algo para minha vida, onde as pessoas que estão perto sabem disso, que é a Sabedoria da Tartaruga, que é um livro que é devagar e sem pálvula. O que acontece muitas vezes é que a pessoa ela quer ter a performance do Cristiano Ronaldo do dia para o outro, e aí ela fica decepcionada. Mas com a Sabedoria da Tartaruga, que é devagar sem pausa, você entende que um dia após o outro, se você estiver evoluindo, nem que seja 1%, já vale muito a pena. Cara, a criação de hábitos é a forma mais fácil para você conseguir vencer dia após dia a procrastinação. Só que o hábito ele não é construído de um dia para o outro. Então existem vários artigos científicos, alguns de 70 dias, alguns de 180 dias. Assim, existem vários artigos que hoje tentam buscar quanto tempo demora para a gente construir um hábito. Só que quando você constrói um hábito, a energia que você tem com o neocórtex, que é aquela parte mais inteligente do nosso cérebro, que entende que nem todas as recompensas são imediatas, ela começa tendo o apoio dos nossos amiguinhos que gostam da recompensa imediata. Então a criação de hábito é um grande passo e talvez se a gente fosse listar aí um dos aplicativos, Crie Hábitos. Então Crie Hábitos, cara, que eu tenho certeza que vai ser um grande passo aí para você conseguir vencer e diminuir a procrastinação na sua vida. E algo muito prático que você pode começar fazendo é começar a cortar aí os nossos grandes vícios, como Instagram, Facebook, YouTube, cada um tem um grande vício, e aí você pode usar aplicativos que realmente são muito importantes para você conseguir usar um hackzinho e diminuir o tempo de uso para você evitar a procrastinação, isso é muito importante. E por último, minha grande sacada é que você precisa entender que melhor que os aplicativos é você entender o propósito. Então quando você sabe aquilo que você está construindo, você investe tempo, você investe noites aí trabalhando com muita felicidade, porque você sabe que aquilo que você está construindo é algo relevante para sua vida. E sendo algo relevante para sua vida faz sentido. Eu vejo muitas pessoas tentando construir algo, mas sem propósito nenhum. Então tem um propósito claro, tem uma visão de futuro clara. Eu falo isso para todos os meus coaches. Que seja um motivo de você levantar cedo e começar a produzir, começar a evitar a procrastinação. Sem um propósito claro, nenhum aplicativo, nada que a tecnologia possa criar vai conseguir ajudar você a vencer a procrastinação. Beleza? Então, gente, foi esse vídeo. Ó, quero pedir agora uma ajudinha para você. Clica aqui, se inscreve no canal, curte, compartilha, envie para os seus amigos, porque é um tema que vai ajudar muitas pessoas. E também não esquece de seguir lá no Instagram. No Instagram eu respondo as perguntas de todo mundo. Só enviar, a equipe passa. Algumas vezes eu mesmo respondo direto. Então só enviar, Wallace Martins. Vou deixar aqui também no vídeo
e te espero até o próximo vídeo. Bora!